O termo fascismo vem da palavra italiana fasces, que se refere a um feixe de varas unidas, né, que frequentemente estão associadas também ao martelo de bronze, mas não necessariamente. E essas varas, elas simbolizam o poder de vida e morte representado pelos magistrados no Império Romano. Mussolini vai se apropriar desse termo para descrever o grupo paramilitar de esquadrões armados do qual ele fazia parte, formado durante e depois da Primeira Guerra Mundial. Pessoal, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Queria convidar quem está chegando agora a se inscrever aqui no canal, que você vai encontrar bastante conteúdo sobre filosofia, várias aulas, algumas intervenções que eu faço, especialmente sobre filosofia política, que é a minha especialidade. Então eu já queria pedir para deixar o like, para dar aquele engajamento. Se não gostar do vídeo é só dar o dislike depois, dá para trocar sem problema nenhum. Mas quando você faz uma certa interação, você está ajudando o YouTube a divulgar mais o vídeo para que o canal possa crescer. Então, antes de começar a fazer essa aula introdutória sobre o que é o fascismo, eu queria dizer que, se tudo correu bem, eu já fiz um review sobre esse livro, tá? Que na verdade eu vou fazer ainda, mas pretendo já estar com ele feito quando esse vídeo for ao ar. Esse livro do Jason Stanley é bastante interessante, me influencia bastante. Eu pretendo inclusive fazer várias aulas sobre o livro, porque ele é dividido, ele tem 10 capítulos, onde cada capítulo representa um critério para você entender se você está ou não está sobre ameaça ou num regime fascista, tá? Então são 10 critérios, um critério só não é suficiente, os 10 já parece bastante interessante, né? Então não existe fascismo ou não fascismo, né? Existem aproximações ou não dessa ideologia política, e aqui a gente vai tentar fazer uma introdução primária, né, para ter uma noção do que é, mas ao longo das aulas a gente pode se aprofundar. Então a essência do fascismo é a ideia de uma comunidade nacional unificada organicamente pela crença na força através da unidade, né? Pensa no feixe de varas. Você quebra facilmente uma daquelas varas, mas elas todas juntas você não quebra. Então, somos mais fortes quando estamos juntos. Quem já ouviu Lua de Cristal da Xuxa sabe que isso é verdade, embora eu não esteja dizendo que Lua de Cristal é uma música fascista. Pro fascismo, o indivíduo ele não tem muito valor. Dá até para dizer que ele não é nada. O Andrew Haywood vai dizer que o indivíduo não é nada pro fascismo. Ele é importante na medida em que ele está dentro de uma comunidade, na medida em que ele está dentro de um grupo social, ou como gostamos bastante de usar o termo, nação, e a partir dessa nação ele tem valor enquanto submisso a ela, enquanto uma parte integrante que, se precisar ser sacrificada, não é um problema, né? Então pensem na ideia de organismo, né? Pensem na ideia de uma nação orgânica, né? Você tem um organismo, você tem suas mãos, né? Você é um organismo. Se você precisar sacrificar um pedaço de pele ou alguma coisa, uma unha, cortar uma unha, um cabelo, ou até tirar uma mão inteira se for necessário para salvar sua vida, isso não é um problema. A sua vida, ela é muito mais importante. A vida do organismo, ela é mais importante do que as pequenas partes que a compõem, embora as partes elas tenham sua função e tenham, de certa forma, a sua importância. No fascismo surge o conceito de novo homem, que é entendido como um herói motivado pela honra, motivado pela glória e motivado pelo autossacrifício, que está disposto a dedicar a sua vida à glória da nação, ou à raça, tá? A gente vai ver isso com calma depois. O importante é que esse novo homem seja disposto a dedicar uma obediência inquestionável ao líder supremo. Não questione. A gente já viu que o conservadorismo ele é de certa forma uma oposição a 1789, que acontece a Revolução Francesa. O fascismo ele é uma oposição mais violenta ainda à Revolução Francesa e aos seus valores. Inclusive na Alemanha surge o slogan 1789 está morto. Se a Revolução Francesa, né, com o ideal liberdade, igualdade, fraternidade, ela proclama uma série de ideais, então, como o racionalismo, como o progresso, como a liberdade, como a igualdade, o fascismo ele vai proclamar valores diferentes, que seria combate, liderança, poder, heroísmo e guerra. E daí a gente tem que fazer certa distinção, que é o fascismo italiano, que a gente chama realmente de fascismo, que ele é uma certa forma de estatismo baseado na lealdade absoluta a um estado totalitário, e o nazismo, que surge na Alemanha, então, né, vocês com certeza já ouviram falar de Hitler, que ele tem um pouco, ele destoa um pouco do que a gente chama de fascismo, mas o Andrew Haywood, e eu concordo com ele, classifica o nazismo como uma forma de fascismo.
Qual que é a grande diferença? O conceito de nação ele vai ser substituído pelo conceito de raça. Então no fascismo italiano, por exemplo, de Mussolini, o que você tem mais forte é o conceito de nação. Até tem algumas leis racistas, mas é muito mais pela aproximação que o Mussolini faz com Hitler do que realmente pela ideologia fascista de Mussolini. Agora, em Hitler existe realmente o ideal de uma raça ariana, que essa raça ela é superior a todas as outras e é ela que deve dominar o mundo. Então o fascismo ele surge como uma revolta aos valores da modernidade e aos ideais do iluminismo. Já tem aula sobre iluminismo aqui no canal. Se então os nazistas ou fascistas alemães tem o lema 1789 está morto, o fascismo italiano vai ter o lema acredite, obedeça e lute. Então fica bem claro que essa ideia do combate, né, da vida como uma guerra, da vida como um combate, que inclusive o próprio Hitler descreve a vida dessa maneira no Mein Kampf, está muito presente. E a obediência também, a necessidade de obedecer, seja o líder da nação, seja o líder da raça superior, a obediência é um valor muito importante para o fascismo. O questionamento passa a ser visto como subversão, como algo que ameaça a unidade que está se tentando preservar. Dá para dizer então com Haywood que os valores liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa podem ser substituídos por ordem, autoridade e justiça. O fascismo italiano foi formado em 1919 por Benito Mussolini, que acaba sendo nomeado para primeiro-ministro em 1922 e em 1926 já tem então um partido fascista amplamente estabelecido. E o partido nazista foi formado também em 1919 na Alemanha, tendo Hitler como figura central, que em 1933 vai ser nomeado chanceler alemão. Existe uma série de condições históricas para que a gente tenha então, né, vocês muito provavelmente já ouviram falar da Segunda Guerra Mundial, né, os campos de concentração e todas as atrocidades que acontecem. Existe uma série de condições na Europa e no mundo, de certa forma, naquela época, que permitiram que esses dois regimes, que vocês já devem ter achado não muito desejáveis, pelo menos eu espero, tenham surgido e proliferado. Uma das condições é que as democracias que existiam ali, elas ainda eram muito recentes, elas ainda eram muito instáveis, elas não tinham as suas instituições consolidadas, os valores democráticos não eram tão presentes no povo, de modo que quando surge, é muito comum, quando surge uma crise econômica ou alguma coisa, o povo tende a querer uma melhoria e tende a rejeitar a democracia, porque a democracia parece ineficiente nesse contexto. Pelo menos dado o mundo que ainda tinha uma constituição bastante frágil, democraticamente falando. A Europa também estava vivendo um período de grande industrialização, né? Então a industrialização começa no século XVIII, a gente está falando aqui já do comecinho do século XIX. Essa grande industrialização, de certa forma, vai sufocar uma classe média que está entre o poder dos trabalhadores, que com sindicatos e uma série de organizações começa a ganhar certo poder, e entre o poder das grandes empresas, grandes corporações também, que não são as mesmas que a da classe média, que por si só, por natureza, também já são bastante poderosas. Então você acaba tendo uma classe média que começa a encolher e a sofrer com esse período de industrialização, o que de certa forma leva alguns autores a dizer que o fascismo foi um extremismo de centro. Então não são nem os muito ricos nem os muito pobres que vão fazer com que o fascismo seja possível, mas uma classe média. Isso é contestável, tá? A participação dos muito ricos muitas vezes se dá de maneira escondida, então não tô aqui para bater nenhum martelo, mas ele é de certa forma sim visto como um extremismo da classe média. O que leva com que ele seja hostil tanto a ideais capitalistas, tanto ao capitalismo, quanto a ideais comunistas, quanto ao comunismo. O que nos leva a entender que a Revolução Russa e o medo que a Revolução Russa causou em vários interesses empresariais, em vários interesses tanto das grandes corporações quanto da classe média, esse medo também foi utilizado dentro do fascismo. O fascismo ele foi sim financiado por interesses empresariais, o que leva com que alguns historiadores marxistas interpretem ele como uma contra-revolução burguesa. Isso toda vida é uma interpretação que você precisa entender que ela é marxista, que ela é bastante coerente, mas não necessariamente a única interpretação possível. A crise econômica da década de 30, né, lembrem da queda da Bolsa de Valores de 1929, que afeta tanto os Estados Unidos quanto o mundo inteiro. A crise econômica também é um fator importante. Quando existe crise,
a própria democracia entra em crise, os próprios políticos que estão administrando o poder naquele momento vão ser contestados, e a ideia de um grande líder, a ideia de uma submissão a uma nação, a ideia de um poder que vai tirar as pessoas daquele contexto ruim. Então vai surgir um líder populista, um líder que é considerado carismático pelo povo, prometendo então que vai acabar com essa crise, vai acabar com essa corrupção. O Haywood tem um capítulo só sobre isso, como a corrupção serve de escada para o fascismo, levando a gente a entender que crises econômicas são muito problemáticas para a democracia e ameaçam ela. A dificuldade de lidar com uma série de questões internacionais também gera uma série de conflitos, né? Então países que tiveram questões ou territórios perdidos, países que se sentiram humilhados a partir de certos conflitos, tendem a querer certa revanche, e para isso internamente tentam se fortalecer, tentam se tornar uma unidade para poder enfim descontar em seus inimigos. É bastante difícil analisar o fascismo porque ele não possui um núcleo racional coerente. Pelo contrário, a ideia de que ele pode se apropriar de uma série de valores na medida em que esses valores são importantes para que o líder torne-se popular. Então pode ser um líder que vai dizer que vai fornecer uma economia liberal e vai colocar ministros qualificados com estudo nos ministérios. Isso não faz parte dos valores fascistas, mas a possibilidade de usar esses valores para conseguir popularidade é muito comum. É importante ressaltar que o fascismo ele não foi derrotado pelo poder popular, ele foi derrotado pela Segunda Guerra Mundial, então foi preciso uma guerra para derrotar tanto o fascismo de Mussolini quanto o nazismo de Hitler. O fascismo ele pode ser entendido como um fenômeno histórico, então a gente pode pensar só no governo de Mussolini e no governo de Hitler como fascismo, mas ele pode, embora seja razoavelmente difícil, ser entendido como uma ideologia política, traçar uma série de critérios para que a gente possa se orientar para saber se estamos ou não em algo muito próximo ao que é o fascismo, porque as condições tal como se deram naquele período de Segunda Guerra Mundial, um pouco antes da Segunda Guerra, entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, essas condições elas não vão ser reproduzidas. Porém, crises econômicas, líderes populistas, falta de confiança na democracia são coisas bastante comuns que se reproduzem em vários contextos. O Japão imperial, a França de Vichy, a Espanha de Franco e a Argentina de Perón são alguns exemplos que a gente pode pensar que são bem próximos do fascismo, talvez devam ser classificados como fascismo, mas não acompanham exatamente o contexto e as ideias que a gente encontra no fascismo tanto italiano quanto alemão, então a questão é um pouco controversa. Alguns temas principais do fascismo que vão ser discutidos na aula que vem: antirracionalismo, luta, liderança e elitismo, socialismo e ultranacionalismo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha esclarecido um pouco o que é fascismo e espero que na verdade tenha instigado vocês a assistirem mais as aulas que vão vir por aí, porque vai ficar bem mais claro, especialmente quando eu entrar no livro do Jason Stanley. Então é isso aí, gente, não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo para algum amigo se gostou, se não gostou, só deixar o dislike e compartilhar para um inimigo.